Olá, sejam bem-vindos ao canal. Na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo e fácil e prático porta-controle de sofá. Aqui a gente tem a opção de um porta-copo, que é opcional, né? A gente coloca aqui por cima e a gente trabalha essa peça que fica super legal. Aqui trabalhamos um ponto fantasia e na parte ali, no restante, a gente trabalha apenas pontos baixos. E a gente tem esse resultado aqui, uma peça super prática, funcional e bonita. Deste outro lado aqui a gente tem apenas carreiras de pontos baixos, que eu vou te mostrar como fazer todas no vídeo. E o charme mesmo fica nesse detalhe dos pontos. Se você quiser fazer a divisão costurando para que fique certinho, também pode. Aqui eu optei por deixar livre e esse é o resultado da nossa peça. Confira a seguir o material que você vai precisar para a nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é o fio atlântico Poly. Aqui estou te mostrando uma cor, mas nós vamos usar a cor cinza, que é a cor escolhida para fazer essa nossa peça, tá? Então você pode escolher a cor de sua preferência, a gente tem uma cartela com 14 cores para você escolher, tá? Então eu vou escolher aqui a cor cinza, vou precisar aqui de uma tesoura, agulha para crochê 4 milímetros, vou precisar de um isqueiro para queimar as pontas do fio para não desfiar, e também aqui uma agulha de tapeçaria para os arremates. Então a gente vai trabalhar aqui usando um cordão de correntes para começar a nossa peça. Vamos fazer aqui um total de 21 correntes aqui para a nossa peça. Trabalhei aqui então as minhas 21 correntes. Se você quiser pode pausar o vídeo nesse momento para fazer as suas. Vou voltar aqui na segunda corrente, vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima corrente, um ponto baixo na próxima, um ponto baixo na próxima, e assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto, até eu ter aqui um total de 20 pontos. No caso aqui eu tinha 21 correntes, voltei na segunda, então eu vou ter aqui 20 pontos baixos aqui na minha peça. Olha só, se você quiser pode usar uma agulha maior também, fica a seu critério, mas aqui estou usando uma agulha 4 milímetros, é o suficiente para poder trabalhar aqui com o nosso fio. Não repuxa, não fica aqui tão apertado também, apesar de ser uma agulha 4, né? Então dá ok aqui o tamanho. Trabalhei aqui as minhas 20 correntes, aliás, 20 pontos baixos, né? 21 correntes e 20 pontos baixos. Faço uma corrente. Então, o segredo para essa parte aqui, sempre o primeiro e o último ponto a gente vai trabalhar ponto baixo. Entre eles a gente vai trabalhar ponto fantasia, certo? Então, o primeiro ponto, insere a agulha ali nas duas alcinhas, ponto baixo. Agora a gente vai trabalhar o ponto fantasia até o penúltimo ponto, e no último ponto a gente vai fazer ponto baixo para finalizar. Então vamos lá. Um ponto baixíssimo, pegando as duas alças, laço meu fio, meio ponto alto no próximo ponto. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto no próximo ponto. Então, para você que ainda tem dúvida, o baixíssimo você traz o fio e passa tudo. O meio ponto alto você dá uma laçada, insere a agulha, traz o fio, laça e passa os 3 cabos de uma vez. Então, você vai trabalhar dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo e meio ponto alto até o final. Se você preferir segurar na agulha desta forma, como a gente segura uma faca, fica até mais fácil de você trabalhar e deixar o seu ponto mais soltinho, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui um baixíssimo, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio, meio ponto alto, um baixíssimo, meio ponto alto, e a gente vai finalizar nossa carreira com ponto baixo. Uma corrente vira minha peça. Lembrando que a gente inicia nossa carreira com ponto baixo. Então, a gente começa e termina com ponto baixo. Aí, vamos trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Então, se aqui eu terminei com meio ponto alto, eu faço o ponto baixíssimo.
Se aqui eu tenho baixíssimo, eu faço o meio ponto alto. Ou seja, eu inverto. Onde eu tenho o meio ponto alto, eu faço o baixíssimo. Onde eu tenho o baixíssimo, eu faço o meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui até chegar ao final da carreira. Trabalhei aqui, então, até chegar ao final da carreira. No último ponto, sempre ponto baixo. Uma corrente, viro a minha peça. Ponto baixo já no primeiro ponto. Terminei a carreira com meio ponto alto, então inicio com baixíssimo. Laço o fio em cima do baixíssimo, trabalho meio ponto alto. Em cima do meio ponto alto, um baixíssimo. Em cima do baixíssimo, meio ponto alto. A gente só inverte aqui e a gente vai trabalhando dessa forma. Vão ficando esses relevinhos aqui, olha só que legal que vai ficando. Então, a gente vai trabalhar com ele dessa forma até completarmos algumas carreiras. Então, qual que é o segredo aqui? Sempre ponto baixo no primeiro ponto, sempre ponto baixo no último. Então, na carreira seguinte, onde você fez meio ponto alto, você faz baixíssimo, onde tem baixíssimo, meio ponto alto. E vai trabalhando em carreiras de ida e volta por algumas carreiras. Trabalhei aqui algumas carreiras, então a gente faz ele em duas partes, né? A gente faz a parte do bolso e depois a parte inteira que recobre ali o braço do sofá. Aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, mas aqui do outro lado a gente também tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, aqui dá um total de mais ou menos 15 carreiras contando com essa aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras, certo? Se você preferir fazer maior, pode fazer. Então, feito as 15 carreiras aqui eu já cortei o fio e eu deixei ele bem comprido, porque eu vou usar ele para eu poder costurar, tá? Então, eu vou usar ele aqui para eu poder já fechar lá na minha outra peça que eu vou fazer e fazer a divisão aqui também da minha peça. Então, depois que você trabalhar aqui as carreiras, como eu te falei, você vai trabalhar uma carreira toda de pontos baixos. Aqui nós não vamos fazer juntos no vídeo, porque são só pontos baixos. Então, a gente faz as mesmas 21 correntes, volta na segunda e faz carreiras de ponto baixo por ida e volta, para poder ficar naquela parte do sofá, certo? Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Aqui, se você quiser pausar o vídeo nesse momento, é a mesma quantidade de correntes iniciais, mas a única diferença é que aqui, ao invés de fazer aqui o ponto fantasia, eu fiz apenas carreiras de pontos baixos. Por quê? Eu imaginei que se eu fizesse aqui as carreiras apenas aqui, todas elas dessa mesma forma, talvez o fio não desce, porque a quantidade de fio que sobrou foi essa aqui de um novelo, tá? Então, se atente a fazer aí a quantidade que você, a quantidade certa da tua peça. Então, aqui para trabalhar aqui, eu trabalhei 49 carreiras, coincidentemente 49 centímetros. É o que se eu precisasse fazer mais carreiras, poderia fazer tranquilamente, porque o fio ainda iria dar umas 4 ou 5 carreiras, talvez um pouco mais. Mas aqui eu deixei 49 carreiras e, coincidentemente, 49 centímetros. Eu vou pegar essa minha outra parte aqui, que eu tenho, vou pegar essa aqui do início e vou costurar, então, essa parte que eu deixei aqui bem grande, ó, tá vendo? Esse aqui, que eu havia mostrado anteriormente, que eu deixei bem grande. Então, eu vou fazer essa costura aqui. Vou costurar aqui, descendo, e costurar aqui também. Depois, eu vou fazer a divisão aqui. Então, aqui, se eu quiser fazer a divisão, dá para fazer. Se eu não quiser, eu posso deixar sem fazer a divisão aqui também dessa peça, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui para essa costura? Não tem segredo, a gente coloca aqui na agulha de tapeçaria e a gente vai passar o nosso fio aqui para baixo, tá? Desta forma, passamos aqui para baixo. Vou dar mais um nozinho aqui, vendo? Olha só para travar bem. E aí, vou pegar aqui um fio daqui e um fio de lá.
passo e costuro. Puxo ele todo pra cá. Pego o fiozinho daqui e um fio de lá, venho pra cá também. Tô trabalhando aqui com costura invisível, que é esse método que a gente chama. Então, passo o fio todo pra lá, passo o fio todo pra cá, certo? Passo meu fio todo pra lá, passo meu fio todo pra cá. E assim vou trabalhando, fazendo a costura. Desse outro lado aqui eu faço a mesma coisa e aqui também. Então, sigo trabalhando dessa forma até chegarmos lá no final. Finalizei, então, aqui a costura da minha peça. Finalizei aqui os arremates, já deixei dessa forma. Aqui eu decidi não fazer a divisão, eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, porque ele vai segurar bem, tá? Eu não vou fazer aqui a divisão e a costura. Aí, se caso você queira fazer, fica a seu critério. Agora eu vou mostrar para você aqui o resultado final da nossa peça já aplicada, né? No caso, já colocada lá no sofá. E esse aqui é o resultado final da nossa peça, nosso porta-controle sofá. Aqui eu coloquei um porta-copo, fica a seu critério que você quiser colocar. E a gente tem esse resultado aqui, olha só que lindo que fica, se encaixa super bem. E se você quiser fazer as divisórias, você pode fazer. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, um super beijo e até a próxima!